Bom, pessoal, agora o exercício resolvido, né? Que nesse exercício que a gente viu aqui antes, você tinha o quê? Você tinha a característica, né, que você tem um sistema que está variando a massa do volume de controle ao longo do tempo, e é isso dado pela razão das massas de entrada e saída. Nem sempre isso acontece. Se eu tiver um regime permanente, não varia mais com o tempo, né? Esse termo aqui de a variação temporal já é igual a zero, ou seja, os seus fluxos de entrada são iguais aos fluxos de saída. Nós vamos pegar esse exemplo aqui, desse exercício. Eu vou mandar esse material para vocês lerem com calma depois. Você está enchendo um barril, e tem um furo aqui no barril que está tirando a água desse barril. Você está enchendo esse barril com uma vazão constante, você está sempre jogando 30 libras por segundo nesse barril. E esse barril vai fazer o quê? Quando você começa a jogar água lá dentro, começa a encher, né? Na medida que começa a encher, vai começar a sair água por esse furo. Só que a vazão aqui no começo, como o L é bem pequeno, ele entra mais massa dentro do sistema do que sai. Então começa a encher mais o tanque. É o momento que esse tanque vai começar a subir a sua altura e essa altura vai aumentando, né, a pressão que é feita no líquido para fora, vai chegar numa hora que ele vai estabilizar numa altura em que a vazão de entrada é igual à vazão de saída. O comportamento desse tipo de sistema, ele se descreve por essa figura aqui, que vocês podem entender das aulas que vocês tiveram de cálculo de física, né? Isso é com uma exponencial tendendo a um limite. Então a gente tem essa exponencial negativa, né, elevado a um fator negativo tendendo a um limite. Isso aqui é conhecido para qualquer sistema físico. Na aula eu dei vários exemplos de sistemas desses aí. Vamos então modelar esse sistema, né? Esse sistema se modela o quê? Um sistema transiente. A gente quer saber, nessa questão, a questão é saber qual que é a variação da altura do líquido com o tempo, comentar o resultado. E ele dá uma área da base e dá também dá as vazões. A vazão de saída aqui ela é dada, olha só, 9 vezes o L, que é a altura dessa coluna de água, em libras por segundo. Então a gente vai colocar todas as informações na equação que a gente escreveu aqui em cima, que a gente acabou de escrever ela, ou seja, a gente tem o dmCv sobre dt é igual a 30, que a gente tem 30 libras por segundo entrando, menos 9 vezes L, que é a nossa vazão de saída. Ou seja, a gente está modelado aqui. A gente vai até agora entender como é que a massa do volume de controle se relaciona com o L, né? É uma coisa lógica de se pensar. Você tem o quê? Você tem um fluido, tem uma densidade, que é quilogramas por metro cúbico. Você tem uma área que é dada aqui em metros quadrados, e você tem também um L que você tem que descobrir. Como é que você relaciona essas três unidades para você obter algo que vai relacionar, né? Que vai encontrar a massa a partir de propriedades ali dimensionais que você tem do seu fluido. Bom, a gente tem a densidade e tem a área. Se você multiplicar a densidade pela área aqui embaixo, essa área que é dada, que é fixa, você tem quilogramas por metro cúbico vezes metro quadrado, vai ficar com quilogramas por metro. Se você multiplicar mais uma aqui, que é SL, que a gente está tentando encontrar, você tem o quê? Quilogramas, né? Você acaba eliminando, ou seja, o seu ρ, a densidade vezes a área vezes o L, é exatamente igual à massa do seu volume de controle. Bem simples, né? Então assim, a gente vai acabar substituindo essa definição aqui, a densidade vezes a área vezes o L, pela massa do volume de controle. Como a densidade e a área são constantes, a gente vai isolar elas, passar dividindo aqui, virou essa formulação. Esse tipo de equação aqui é uma equação chamada equação diferencial não homogênea. O método de solução dela é conhecido como método do fator integrante, que a gente vai sair multiplicando. É um método conhecido, vocês podem ver aí, equações diferenciais, métodos de resolver equações diferenciais. Você simplesmente vai separar esses termos aqui, eu chamo de P e o outro de G, e você vai criar esse termo aqui que é o fator integrante, o μ, e a partir desse termo, que é o termo do fator integrante, você gera essa solução aqui final, né, que é você tendo essa solução final com um exponencial, e esse termo aqui, ó, ele é padrão, tá? A partir do momento que você define você consegue separar a sua equação dessa forma, você tem um P e um G, essa exponencial de uma integral de P dt, ela é padrão, é assim que se faz mesmo, não tem muito para onde correr. E aí você vai obter a sua solução final, que é o E elevado a 9 sobre ρ vezes t. Essa solução aqui você vai multiplicar, ou seja, ela é igual ao seu u μ, né, e o seu μ você vai multiplicar por toda a sua equação inicial que está aqui em cima, por essa equação aqui, ó. Ou seja, a gente vai multiplicar esse 9 E elevado a 9 sobre ρ vezes t por toda a equação. O que acontece, né? A gente vai usar vai entender que pela regra da cadeia, e aí vocês podem fazer depois para vocês entenderem isso aí com calma. Pela regra da cadeia você tem uma derivada no tempo de uma função xy, ela é igual a derivada da primeira vezes a segunda e a derivada da segunda vezes a primeira, né? Então essa aqui é a forma da regra da cadeia que você já conhece, e a gente pode reescrever isso aqui, ó, entendendo que também é uma regra da cadeia. A derivada, se o nosso termo da derivada que a gente tivesse fosse esse daqui, E elevado a 9 sobre ρ vezes t vezes L, a regra da cadeia ia nos dar exatamente o que está escrito aqui em cima.
Ou seja, então essa derivada aqui separada, com dois termos, na verdade ela é igual a esse daqui que está marcado em laranja. A gente substitui isso na nossa equação, a gente fica com o que? Olha só, toda a nossa equação aqui agora vai virar isso daqui. A derivada temporal de E elevado a 9 sobre ρA vezes T, vezes L, e é igual a 30 sobre ρA elevado a 9 sobre ρA vezes T. Bom, agora você vai fazer integrar isso aqui no tempo, você precisa achar a sua função agora resolvida no tempo, a integral dela, você vai integrar isso aqui no tempo, é basicamente um dt aqui, ele vai simplesmente vai dar esse termo completo de novo, né? Mas a integral desse termo aqui no tempo, o termo do lado direito da equação no tempo, ele dá uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Porque você tem que realmente enxergar que a integral disso aqui vai dar esse termo aqui, ó, que está multiplicando t, ele vai passar dividindo, né? Só que invertido. Então você vai acabar com 30 sobre ρA, vezes a inversão desse termo aqui, que é ρA sobre 9, elevado a 9 sobre ρA vezes t, e o lado esquerdo da nossa equação, que é esse lado daqui, ele simplesmente é esse termo que estava dentro aqui da integral. Ou seja, está praticamente resolvido o nosso problema. Agora a gente vai simplesmente ter, óbvio que vai ter uma constante de integração que a gente vai ter que achar aqui. Você vai dividir isso tudo por E elevado a 9 sobre E elevado a 9 sobre velocidade vezes a área e vezes o tempo. O resultado final que você tem é esse. Você vai acabar cortando, então, né? Você corta esse termo aqui, ó. Opa, deixa eu cortar aqui. Como você vai dividir todo mundo, né? Por E elevado a 9 sobre ρA vezes T, você vai acabar cortando esse termo, você corta esse termo aqui também, vai ficar com 10 sobre 3, e a sua constante aqui ela vai passar agora dividindo, né? Ou seja, vai virar L, o seu L, que é uma função do tempo que você quer encontrar, é 10 sobre 3 mais a constante de integração vezes E elevado a menos 9 sobre ρA vezes tempo. Agora a gente vai usar uma condição inicial que a gente tem, que é dada pela física do nosso problema. A gente sabe que T igual a zero, a altura do nosso tanque é igual a zero. Então, dada essa condição, a gente acha a nossa constante de integração, aqui que foi encontrada, muito simples, né? Cálculo tranquilo, C igual a menos 10 sobre 3. A gente substitui essa informação dentro da nossa equação aqui em cima, e a gente vai ter a função que define a altura da coluna de líquido em função do tempo, ou seja, 10 sobre 3, e aqui aparece a nossa funçãozinha que descreve, que a descrição dela é essa, né? Se você estiver no t igual a 0, o que acontece aqui no t igual a 0? Esse termo todo aqui exponencial vai virar igual a 1, ou seja, 1 menos 1 vai virar 0, ou seja, começa daqui, ó, desse ponto. E quando você tem um t muito grande, esse termo aqui, ó, vai tender a 0, ou seja, o t está infinito, isso aqui tende a 0, ou seja, vai acabar que a nossa solução no tempo final vai ser igual a 10 sobre 3, que é onde ele vai parar, que vai praticamente estacionar assintoticamente, né, vai acabar estacionando nesse termo. E o crescimento dela é descrito como uma exponencial invertida, aí, que a gente conhece, né? 1 menos a exponencial invertida, que dá exatamente esse termo, que tende a um limite. A gente está vendo aí. Descrições exponenciais são comuns para esse tipo de problema, são comuns para um monte de problemas que a gente conhece em engenharia, e essa daí é a solução que termina o nosso problema. A gente poderia analisar agora, né? Colocar os valores reais da área, da densidade, qual os fatores tem aqui, são só esses dois valores que são dados. Eu poderia realmente colocar esses valores, né, e ter um gráfico exatamente preciso do que vai acontecer no nosso sistema. Bom, e se você quiser saber como é que isso realmente acontece na realidade, problemas reais, tem uma coisa, né, esse H aqui, quando você tem que estimar, né, qual que vai ser a variação desse H, qual vai ser o fluxo de água que está saindo aqui em função do H, existe uma lei, uma equação chamada equação de Torricelli, que ela descreve esse fenômeno fisicamente. Vai ficar mais para quem for estudar a mecânica dos fluidos no futuro, tá? É isso aí, vou finalizar esse vídeo e vou voltar com a segunda parte do resumão.